Graça e paz, amados irmãos. Mais uma mensagem para você curtir, para você compartilhar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, quando nós ficamos doentes, nós tomamos remédios, é claro. Quando nós saramos, paramos de tomar os remédios. Quando o quadro clínico é leve, nós somos medicados em casa. Quando o quadro clínico é complicado, temos que ir para o hospital. No hospital tem médicos qualificados, tem remédios apropriados e enfermeiros a todo instante. Mas a gente não adoece apenas fisicamente. A gente não adoece apenas no corpo. A gente adoece também na alma. A gente adoece também espiritualmente, comprometendo a alegria de viver, a fé, a paz, a esperança. E agora? Onde tem hospital para isso? Onde tem médicos para essas doenças? Quais são os remédios? Hoje nós vamos falar sobre o Hospital de Deus. E se existe um Hospital de Deus funcionando bem, existe um bom médico e o remédio certo para as nossas doenças. O texto, Salmos 42, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O salmista diz: como um servo, como uma coça, anseia por águas, assim suspira a sua alma por Deus. Como um servo ou uma coça tem sede de água, a nossa alma tem sede de Deus. Por que a nossa alma tem sede de Deus? Porque a nossa alma, queridos, não precisa de comprimidos, não precisa de xaropes e não precisa de autoajuda. A nossa alma, como símbolo do Espírito, precisa de Deus. A nossa vida espiritual depende de Deus. A ausência de Deus provoca dor, tristeza, desamparo e pecado. O salmista mostra que o drama que ele tem no seu interior seria respondido e confortado com a presença de Deus. A presença de Deus em nós preenche todos os espaços, não dando lugar ao medo, à angústia, à tristeza e à depressão. Quem tem espiritualidade com Deus está sempre clamando. Quem tem espiritualidade com Deus está sempre buscando. O texto diz: fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor. Se a alma quiser se abater ou ficar perturbada, o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Nós vamos falar do texto todo, querido, mas eu queria destacar a frase: fui com eles à casa de Deus. Quais os sentimentos no coração do salmista indo à casa de Deus? Com alegria e louvor, alegrando-se com o nome de Deus. Porque a ausência de Deus nos empurra para a solidão espiritual. A ausência de Deus nos empurra para o engano, nos empurra para o pecado. E o pecado, queridos, é uma doença. É uma doença séria, terrível. E essa doença causa depressão, falta de paz, falta de amor e falta de esperança. Por isso que nós somos
direcionados para os doutores do mundo, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas. Explicar cada um deles vai dar um nó na nossa cabeça. Mas você sabia que um psicólogo precisa fazer terapia de tempos em tempos? Ele precisa de outro psicólogo para lidar com os seus próprios sentimentos. O psicólogo precisa de outro psicólogo para lidar com suas emoções. Será que os psiquiatras, os psicanalistas ou psicoterapeutas precisam também da ajuda de outro médico para continuar trabalhando sem nenhum problema emocional? É o homem endoidecendo, tentando entender a cabeça do outro. É o homem endoidecendo, tentando entender a doença do outro. De uma coisa nós podemos ter certeza: quem entende completamente as nossas doenças emocionais e espirituais é Deus que nos criou. E Ele pode nos curar porque Ele conhece a nós mais do que a nós mesmos. Na realidade, queridos, nós todos estamos e somos doentes. Alguns mais do que os outros. Uns reconhecem e outros não. O pecado tem uma particularidade de viciar. Assim como a bebida, o cigarro, as drogas, o pecado vicia, e quem luta para abandonar o pecado sofre, chora, se esperneia, se enche de dúvidas e muitas vezes desiste. Porque o pecado, como uma droga, como um vício, está impregnado em nós, na nossa carne. Mas como é uma doença do mundo e as pessoas tiram prazer dessa doença, elas continuam. Elas continuam pecando. Elas tentam tirar mais prazer desses pecados para sufocar o sofrimento, a dor e a angústia que esses pecados provocam. É um círculo vicioso. É como aquela brincadeira que nós dizemos, é o cachorro perseguindo o próprio rabo. Ele cansa e não consegue. O pecado nos enfraquece. Foi por causa dessa doença chamada pecado que Jesus desceu à terra, sofreu e morreu. Quando questionado por que comia com os pecadores e publicanos, que eram também pecadores, Jesus respondeu em Lucas 5, 31, 32. Não necessitam de médico o que estão sãos ou doentes ou sadios, mas sim o que estão enfermos ou doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então Cristo estava dizendo que os que estão sãos ou sadios não precisam de médicos, mas quem precisa são os doentes. Jesus usa essas simbologias ou comparações para mostrar o que ele veio fazer na terra e mostrar a condição do ser humano diante das doenças do mundo. Doenças que nos machucam, doenças que precisam da ajuda de Deus para sair. Doenças que nos fazem cegos e fracos. Muitos criticaram e perseguiram a Jesus porque ele falava que as coisas podres que nós gostamos, que nós escondemos, que nós consideramos normais, eram doenças. Muitos criticaram e perseguiram a Jesus porque não se viam como doentes. E quem não se vê como doente, não vai procurar um médico e nem vai para o hospital. Você já viu, querido, alguém no hospital dizendo que não está sentindo dor nenhuma, nenhum problema, mas que resolveu pagar caro e enfrentar uma fila para ser atendido pelo médico? É claro que não. A gente faz check-ups, exames completos em laboratórios ou consultórios para evitar ficar doente, para evitar ir para o hospital, para evitar adoecer, para evitar sermos operados. Porque o que mais encontramos nos hospitais é cara de dor, de choro, de agonia, de tristeza, de medo, de desilusão. Um dos poucos momentos em que nos sentimos felizes no hospital é por ocasião do nascimento dos nossos filhos. Fora isso, ninguém quer ir para o hospital, nem mesmo os médicos. Se eles pudessem,
atendiam a todos por telefone, por computador, por telepatia. Mas Jesus estava falando das nossas doenças espirituais. Em Efésios 6,12, Paulo fala assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você percebe que é uma luta diferente? Vocês percebem que é uma doença espiritual e não física? As pessoas têm dificuldades em aceitar como doença espiritual porque muitos sintomas são pecados que nós gostamos de fazer. E se nós gostamos de fazer, nós não vemos como doença, nós vemos como normal. Todo mundo faz. Muita gente vê o pecado até como prêmio. A gente ouve esses comentários. Eu trabalho tanto, mereço um prazer. Eu trabalho tanto, mereço uma recompensa. Eu trabalho tanto, mereço me divertir. Por isso que para muita gente, se o pecado é o prazer, a recompensa e a diversão depois de muitos dias trabalhados, eles não recusam. Pelo contrário, eles abraçam, eles procuram. É um prêmio. E eles não se sentem nem doentes e nem culpados de nada. Nós sabemos que as pessoas não gostam, sentem medo ou vergonha de estar no hospital. É só a gente lembrar-se das injeções, dos soros, da bata que não esconde nada da nossa parte de trás, que nós resistimos e fazemos de tudo para não ir para o hospital. É só lembrar que nós ficamos em cima de uma cama e todo mundo passando, seja do hospital ou visita a outros doentes, olham para nós e perguntam: está doente? O que é que você tem? Querido, é constrangedor. A espera pelo resultado dos exames causa medo e estresse. Mas as pessoas têm mais vergonha de ir para o hospital de Deus do que ir para os hospitais da vida. As pessoas têm mais vergonha de andar com o livro de Deus na mão do que andar com livros sobre qualquer outro assunto. Queridos, nós só vamos trocar de título e autor. E essa troca será importante. Ao invés de as plantas curam, será a palavra cura. Ao invés de um autor ser um cientista ou romancista, será Jesus Cristo. Mas infelizmente é uma palavra que muitos recusam. É um Deus que muitos não querem porque eles já têm os seus deuses. O Deus do dinheiro, o Deus da soberba, o Deus da indiferença, o Deus da carne, o Deus desse mundo. A sede deles é por outras coisas. Repetindo o texto: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Enquanto o salmista diz que sua alma tem sede de Deus, e ansioso pergunta quando entrará e se apresentará diante de Deus, muita gente não quer a presença de Deus em sua vida. Independente do nosso medo, da nossa vergonha, somos nós que temos que ir até Deus. É como as outras pessoas dizem, tete a tete, cara a cara, pessoalmente. Eu sei que existe a intercessão, mas o que Deus realmente quer, querido, é que cada um de nós abra sua boca e o seu coração para Ele entrar e ser o Deus da sua vida. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos ver que a intercessão ou as intercessões obedecem a alguns critérios. A intercessão corrigida por Deus, Gênesis 18:32. Quando Abraão intercede por Sodoma, Deus diz que não destruirá a cidade se encontrar 10 justos na cidade. Mas Deus só encontrou a família de Ló. Ló, sua esposa e 2 filhas. Total, 4 pessoas. Então Deus livrou somente 4 pessoas justas.
a intercessão de um verdadeiro servo de Deus para as pessoas que iriam fazer o trabalho de Deus. 1 Samuel 8. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Veja o que Cristo diz em João 17:9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que são teus. A intercessão está direcionada para um grupo. A intercessão está direcionada, como diz o texto, por aqueles que são teus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, intercedeu, mas não pôde salvar os seus filhos. Eli era sacerdote. Os seus filhos eram sacerdotes. Eli intercedia pelos seus filhos, mas os filhos de Eli eram maus. E Deus enviou um homem seu para dizer a Eli em 1 Samuel 2:34. E isto te será por sinal a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Hófni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Jeremias 7:16. Deus falando com o profeta: e você, Jeremias, não ores por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não ouvirei. A intercessão de um pai, de uma mãe, até mesmo de um profeta de Deus, encontra dificuldades ou até mesmo recusa de Deus por causa do pecado daquele por quem é pedido. Repito, Deus quer falar diretamente com cada um de nós. Se nós que estamos doentes não formos ver o médico, ele não aceita, não concorda e não passa os remédios e nem os procedimentos. Se nós estamos doentes, não adianta outra pessoa tomar 1000 vezes o nosso remédio, que nós não seremos curados. Porque a nossa doença, o nosso pecado, está dentro de nós e não dentro das outras pessoas. Porque o nosso arrependimento tem que estar dentro de nós e não dentro das outras pessoas. Porque a nossa vitória, queridos, Jesus quer entregar a nós e não às outras pessoas. O versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Sim, queridos, nós choramos, nós nos entristecemos, nós perdemos pessoas queridas que não querem servir a Deus. E as nossas lágrimas diante de Deus é o nosso consolo, é o nosso mantimento de dia e de noite. Onde está o nosso Deus? Sentado no seu trono. O Altíssimo está no céu, olhando para mim e para você. Existe um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Não, querido. Deus não tarda e não falha. Essa frase, Deus tarda, mas não falha, não é da Bíblia, é do mundo. No tempo certo, ele vai se apresentar. No tempo certo, ele vai agir. Porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Além do mais, o tempo de Deus é coerente com a sua vontade. O salmista sofria, o salmista chorava. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com alegria, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Se nos dias mais sofridos do que os nossos, a comunhão era tanta, os dias de hoje deveriam ser mais alegres e louvados. Se no tempo do Antigo Testamento, com mais perseguições e guerras, a comunhão era tanta, hoje deveríamos pular de alegria e exaltar o Senhor. A nossa alma devia derramar-se mais vezes diante do Senhor. O texto diz assim: com a multidão que festejava. Onde tem multidão que festeja o nome do Senhor? Na casa de Deus, no hospital do Senhor, adorando, dando glórias, vencendo o pecado. Eu não quero e não posso mentir para vocês, mas ninguém recebe alta no hospital de Deus. Você pode ir para casa, é claro, mas não está de alta. A doença chamada pecado sempre estará nos rondando. A doença chamada pecado
aparecerá com novas fórmulas, novos modelos e nova abordagem na vida de todos nós. Temos que tomar um remédio todos os dias chamado santificação. Temos que seguir uma bula denominada obediência. No hospital de Deus tem pessoas de todo jeito, mais doentes do que nós, menos doentes do que nós e tão doentes quanto nós. Quando ajudamos aos outros a se curarem, nós nos curamos também. Quando não ajudamos os outros a se curarem, somos infectados com a mesma doença ou com outras, chamada egoísmo, soberba, desamor e por aí vai. Doenças espirituais para quem não obedece a Deus é o que não falta. O nosso trabalho não é fácil, nem mesmo Cristo disse que era. No mundo tereis aflições, e as aflições vêm. Tristezas, ansiedades, dor, perseguição. Nesse trabalho, nós podemos ser acusados, decepcionados, não compreendidos ou até mesmo colocados de lado. Porque é isso e muito mais coisas que as pessoas fazem na sua luta contra a doença. Em suas agonias, nos questionam, nos acusam, nos decepcionam e entristecem a nossa alma. Muitas vezes nós, doentes, podemos acusar, decepcionar e entristecer a alma de alguém. Mas Deus tem a palavra final. O versículo 5 diz assim: porque está batido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Sempre que aparecer problemas, devemos olhar para Cristo. Mesmo sem problemas, devemos olhar para Cristo. Com o espírito cheio de fé em Cristo, devemos nos dirigir a alma triste e abatida, dizendo: espera em Deus, confia no Senhor. Nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos exaltar o nome do Senhor na casa de Deus, no hospital do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua salvação está na sua presença em nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.